O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. São Sebastião, Nossa Senhora do Bom Despacho, queridos irmãos e irmãs, com alegria nos reunimos para celebrar a Eucaristia. É uma alegria poder estar de volta, então, aqui a essa paróquia. É uma pena, ao mesmo tempo, que estejamos vivendo, a pandemia e estarmos assim, distantes uns dos outros. Mas Deus sabe, como alguém costuma dizer por aí, Deus sabe. Deus nos reúne para que nós possamos, na vivência da nossa fé, nos aproximar cada vez mais dele, nos assemelharmos cada vez mais a Jesus. Ao olhar para Jesus, ao ouvir, ao escutar a sua palavra, nós possamos então nos confrontar. E aí buscar descobrir o que está faltando ainda, o que precisa, o que ainda necessita então de mudança em nós, para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, porque é assim que nós, com certeza, estaremos fazendo a vontade de Deus. Porque nós vamos estar reproduzindo não somente os pensamentos de Jesus, mas as suas atitudes. Esse trecho da palavra de Deus que nós ouvimos no Santo Evangelho, ele faz parte então de uma resposta que Jesus está dando para as autoridades religiosas judaicas. Jesus, certa vez, estava então no templo ensinando, como fazia periodicamente, e os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, não acolheram bem a Jesus e questionaram Jesus: com que autoridade
De onde vinha a autoridade, né? Ou quem lhe dava a autoridade para falar daquele jeito, né? Para proferir o ensinamento que era diferente do ensinamento que os chefes, então, dos sacerdotes, os anciãos, né, do povo faziam. Vendo que era diferente, dizer: mas vem cá, que negócio é esse? Com que autoridade você está fazendo isso? E aí Jesus, então, usa desta parábola para responder, né, aquela pergunta, aquele questionamento que os anciãos e os sacerdotes fizeram para ele. E vejam, queridos irmãos, esse trecho, então, do Santo Evangelho, né, Jesus usando essa figura da vinha. A vinha, vocês com certeza já ouviram, né? Sempre foi uma imagem bíblica, né? Ela sempre foi usada como uma imagem bíblica para representar o povo de Israel, o povo de Deus. Jesus, por diversas vezes, vai usar essa mesma imagem, né, para se referir ao povo de Deus e à necessidade, né, de estar, né, unido. Nós vamos ouvir daqui a um tempo, né, Jesus falando da necessidade do ramo estar unido ao tronco da videira para ele produzir fruto. Então essa imagem é muito conhecida, muito clássica, né? Mas ele usa dessa imagem para dizer, para dar aquela resposta. E aí, então na parábola que nós ouvimos aparecem 3 personagens: o pai, que é Deus, e os 2 filhos, que representam então a humanidade inteira. E ali, Jesus, usando a parábola, ele está dando um recado, né? Ele não está mandando um recado, ele está dando esse recado, ele mesmo, ele está falando diretamente para aquelas pessoas que estavam questionando a autoridade dele. E usa essa imagem então dos 2 filhos, um que, no primeiro momento, não diz que não vai trabalhar, mas depois vai, e o outro que prontamente já disse que ia, mas não foi. Veja, queridos irmãos, eu acho que vocês já ouviram por aí alguém dizer: quando eu falo alguma coisa ou quando eu faço, eu não volto atrás. Com certeza vocês já ouviram isso daí. Quem sabe até algum de vocês tem até mesmo já falado isso aí: quando eu falo uma coisa, esquece. Mas agora, se você estiver errado, e aí? Você falou com toda a convicção, mas depois de um tempo você chegou à conclusão de que estava errado. E não querer voltar atrás, ou seja, não querer reconhecer, não querer então sair daquele pensamento errado, daquela atitude errada, aí já é uma estupidez. É deixar-se levar simplesmente pelo orgulho. A palavra vai nos mostrar, né, através desse filho que diz não, mas depois ele pensa bem e vai trabalhar, que nós devemos sim, né, estar abertos, né, à mudança. É um claro exemplo de conversão, tá? Essa atitude do primeiro filho. Vai trabalhar minha vinha? Não vou. Mas depois foi, pensou bem, voltou atrás, né? Teve coragem, né, de voltar atrás e fazer a coisa certa. Então nós não podemos ficar presos, né, ao orgulho, né? Deixar que esse fale mais alto dentro de nós, né? E aí não ter a coragem de reconhecer: eu disse isso, mas eu estava equivocado, eu estava errado, eu reconheço que errei, né? Nas atitudes também, porque nós não somos infalíveis, né? E a gente tem que ter então a humildade, né, de reconhecer quando nós erramos, né, de pedir sempre a Deus, né, essa graça, essa capacidade, e voltar atrás, né, e reconhecer e reparar, né, o erro que fizemos, que cometemos, quem sabe até uma injustiça, né, que a gente tenha cometido, né?
O Evangelho fala isso para nós, nessa parábola, através dessa atitude. E o outro filho, então, é justamente o contrário. E aí nós vamos ver que, infelizmente, às vezes, a igreja está cheia, né, de pessoas assim. Que diz Senhor, como nós vamos ouvir no Evangelho, você já deve ter ouvido alguma vez, né? Só falam, né? Senhor, Senhor, mas de fato não faz a vontade de Deus. Eu vou, mas não foi. As pessoas que se fecham aos apelos do Evangelho, que não estão abertos, então, à mudança, à conversão, às vezes se fecham, então, em si mesmo, no seu modo de pensar, né? No seu modo de agir, né? E para os outros parece uma coisa, né? De sim, sim, mas na hora de, como nós costumamos dizer no popular, pegar no chifre do boi, não vai, né? E nós precisamos então de pessoas, e nós somos chamados a isso, né? Já no nosso batismo, a missão a qual Deus nos chama é aquele que diz sim e vai, como vai depois nos dizer lá o Apocalipse, que seu sim seja sim, né? Sim, vai trabalhar na minha vinha? Vou, e de fato vai, não fica enrolando, não fica talvez uma vida inteira, né, enrolando. Isso quer dizer também para nós estamos ouvindo a palavra de Deus, né? Todos os domingos, quem sabe todos os dias, né? Nós estamos ouvindo o Senhor, né, que nos adverte na necessidade de mudança, de conversão, né? Nós sentimos no nosso interior, no nosso coração isso, né? Mas não vamos, não mudamos, não saímos do lugar, não temos atitudes. Quanta falta de atitude, né? De mudança, de conversão. Mas estamos aí, toda semana, quem sabe todos os dias, né? Na igreja, e a mesma coisa. Aquela classe a qual Jesus estava respondendo a pergunta, né? Eles eram mais ou menos assim. Era gente que estava ali, fazia parte de uma religião já muito tradicional, mas que não mudavam de vida, né? Eles diziam sim, mas só com a boca, né? Mas a atitude era totalmente diferente. Veja o que nos diz a primeira leitura. Eles eram mesmo até capazes de questionar a conduta do próprio Senhor. E o profeta vai lá e chama a atenção deles, né? Vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi, ó casa de Israel. É a minha conduta que não é correta ou é a vossa? E aí o profeta vai fazer-lhes notar que eles que estavam errados, porque era uma vida inteira no erro. Não estavam fazendo a vontade de Deus, estavam fazendo a própria vontade, né? Estavam se servindo da religião, né, para serem servidos, ou seja, somente buscando satisfazer os seus próprios interesses. E a prática religiosa, então, queridos irmãos e irmãs, deve nos levar, né, a uma mudança substancial, uma conversão, né? A uma prática que busque, sobretudo, a vontade de Deus. E nós vamos descobrindo aos poucos, ao ouvir, ao acolher a sua palavra e ao responder concretamente a Deus, não com palavras, mas com atitudes. Aquela disponibilidade que nós vimos em Maria, em José. Esses dias nós celebramos São Mateus, né? E o chamado de São Mateus, aquela prontidão, aquela disponibilidade, segue-me. Foi atitude, né? Se levantou e já foi. E não voltou atrás, porque ele estava certo naquilo que estava fazendo, né, naquela resposta. Então vamos pedir ao nosso bom Deus, pela intercessão de São Sebastião, da Virgem Maria,
que nós tenhamos o coração muito aberto à ação, né, do Espírito Santo, para podermos, acolhendo a sua palavra, né, discerni-la, né, e percebendo que estamos fazendo algo errado, estamos no caminho errado, não ter medo. Risque então, se você é desses ou dessas, como dizia lá no início da nossa reflexão, né, não volta atrás, então risque da sua vida isso. Esteja aberto a voltar atrás, a rever sempre que for necessário. Sempre que for necessário. Então, tão importante é a revisão de vida, né? Os retiros espirituais, eles servem justamente para isso, para que a gente possa se confrontar com a palavra de Deus, fazer aquela revisão, ver o que não está ali muito certo, não está de acordo com aquilo que nos propõe a palavra de Deus, e buscar fazer o que é certo. Vai trabalhar? Não vou, mas foi. Que nós possamos reproduzir então, né, na nossa vida, a atitude do primeiro filho, uma atitude de mudança, de conversão. O segundo filho, ele representa uma hipocrisia, né? Aquilo que parece, né? Aquilo que faz as coisas ou fala somente para aparecer. Hipocrisia religiosa. Que possamos passar longe então deste exemplo, né? Possamos cultivar em nosso coração então esse coração muito aberto à ação do Espírito Santo, para que possamos cultivar esse desejo de mudança, de conversão e de buscar acertar sempre, revisando a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.